no meu primeiro vídeo pro IGTV, e hoje eu vim falar de questões, de experiências e vivências minhas como um gay, um LGBT afeminado. Então eu começo falando e lembrando da minha infância. Eu acho que para todos nós, eu acho que é um dos momentos mais difíceis, porque a gente não tem informação nenhuma, a gente não sabe o que está acontecendo, e as pessoas apontam o dedo pra gente, xingando a gente, mesmo sem a gente saber nada do que está acontecendo com a gente. E a gente tem questões na escola também, dos amiguinhos. Eu sofri muito na escola quando era criança, os meninos corriam atrás de mim. Enfim, a gente tem também uma pressão muito grande dentro de casa. Porque imagina, quando a gente era criança, muito tempo atrás, as únicas referências de gay que a gente tinha eram marginalizados pelas pessoas, eram criminalizados e eram nos dito como exemplos a não ser seguido, né? Então, a gente mesmo não sabendo o que está acontecendo e se reconhecendo como alguém diferente, a gente cresce com essa ideia de que é errado, né? E de que aquele é um caminho a não ser seguido. E mais já para a adolescência, quando a gente vai se descobrindo melhor e se aceitando, entendendo o que está acontecendo, a gente ainda não tem muitas referências, pelo menos na minha época não tinha tanta referência como a gente tem hoje. E as referências que a gente tinha era recortes muito pequenos na TV de casais gays, mas naquele estereótipo de machão, viril, hétero, né? E aí a sociedade começa a impor essa pressão pra gente, pra que a gente seja assim também. Tipo aquela frase muito típica, você pode ser gay, mas não precisa ser afeminado, não precisa se vestir assim. Eu já escutei muito. E aí com todo esse questionamento de família, de sociedade, a gente cresce com essa ideia de que a gente deveria seguir esse padrão. E a gente começa a questionar a nossa essência, a nossa feminilidade. E a gente, num dado momento, a gente se reconhece como um monstro, vamos dizer assim, né? Porque, tipo, é tudo que a sociedade lá fora recrimina, tudo que a sua família diz que é errado, e você cresce sem se aceitar, com dificuldade de se reconhecer, sabe? E aí a gente tem um papel também muito forte, muito opressor, que é o da igreja, que muitos de nós fomos criados na igreja, né? E a gente foi ensinado lá que a gente não ia pro céu, por exemplo, que a gente estava errado, que Deus não amava a gente. Imagina uma adolescente crescendo com todas essas pressões na cabeça, com todas essas informações negativas sobre o seu ser, sobre a sua essência. E imagina a dificuldade desse jovem de se entender e, de certa forma, se aceitar, né? Como pessoa gay e afeminada. Então, eu fui criada na igreja católica. E quando eu fui ficando adolescente, eu fui pra igreja evangélica. E a gente tinha muito isso. Eles tinham muito isso. Toda essa pressão na gente pra que a gente não fosse gay, que a gente não usasse roupa de... Tipo assim, eu sempre gostei de usar calça mais apertada. E sempre teve essa pressão pra que a gente não fosse assim, pra que a gente não usasse esse tipo de roupa. E as pregações e tudo que as pessoas falam lá fazem a gente ter ódio do que a gente é e de pedir pra Deus pra gente ser diferente e pedir pra Deus uma espécie de cura. Eu passei muitos anos da minha vida fazendo isso, até que um momento eu comecei a me desencanar, sabe? Eu vi que isso não ia mudar. E ainda muito com essas influências da igreja, eu me lembro muito bem a primeira vez que eu me relacionei com outro menino e como eu me senti com isso, sabe? Eu lembrava de tudo que eu tinha escutado lá na igreja, de tudo que eles diziam pra eu não fazer, e eu me senti altamente sujo depois de ter feito aquilo, por causa das coisas que eu vi na igreja. Eu me lavava, eu chorava. Meu Deus, eu não quero ser assim, sabe? E a igreja tem um papel assim muito, muito pesado para quem cresce na igreja e LGBT, porque a gente, muitas das vezes, a gente continua carregando esses princípios por muito tempo da nossa vida, até que a gente desencane totalmente.
isso pode atrapalhar muito a nossa vivência e o nosso entendimento como nossa aceitação como gay e afeminado. Então, tendo muito a ver com a nossa criação, tanto em casa quanto orientação de sociedade, quanto igreja, a gente tem um machismo que é muito pesado também pra gente. Porque o machismo, ele discrimina, menospreza tudo que vem do feminino. Então, a gente, gay afeminado, que se aproxima de uma figura feminina, que se veste da forma que a gente gosta de se vestir, a gente é muito desvalorizado e menosprezado, tanto no meio hétero como no meio gay. E aí, vindo da infância, da gente com essa coisa na cabeça de que a gente está errado, de que isso é errado e que isso é pecado, a gente começa uma rejeição da nossa essência, uma rejeição de nós. E a gente passa por esse processo de querer mudar, de querer ser outra pessoa, porque essa pressão massacrou o que a gente é. E a gente tem raiva e quer mudar para, de certa forma, ser mais aceito. E em decorrência dessa desvalorização da nossa feminilidade, a gente começa a ter dificuldades para se relacionar no nosso meio, entendeu? Então, uma coisa que eu sempre vi muito forte foi o quanto meus amigos que são mais padrão são muito mais desejados e ficam com muito mais pessoas, por exemplo, do que eu, tipo. E aí, quando você fala disso, até para os seus amigos, isso soa como vitimismo. Então a gente acaba escalando. Então, percebendo essa minha dificuldade de me relacionar com outras pessoas pelo que eu sou e pela forma que eu me visto, eu comecei a ficar muito tranquilo com isso. E comecei a ir para as festas só para me divertir. Sem pretensão de encontrar ninguém, identificar com ninguém, porque eu sabia que era muito mais difícil para mim, que as coisas são de um jeito diferente. Então comecei a desencanar e ia por mim, pra me divertir. E aí a gente começa a recorrer aos aplicativos, né? O que a gente faz quando a gente vai botar a foto do perfil? A gente escolhe a foto menos gay, a foto mais masculinazinha, que a gente acha que pode ser um pouco atraente. Então eu me via rolando assim fotos, ó, procurando a mais discreta possível. Porque eu sabia que se eu colocasse uma tipo de maquiagem não ia rolar nada, né? E a gente... É uma negação da gente, né? E a gente tá lá no aplicativo, a gente vê que nada acontece. Eu passei anos procurando me conhecer pessoas e me relacionar, mas é sempre aquela fase, não tem nada contra, mas não curto, né? E eu fiquei muito tempo refém disso, até um pouco tempo atrás, refém disso. E tem também aquela coisa do... Tipo assim, a gente conhece alguém, tá? A gente pega lá a foto menos gayzinha. E a gente encontra alguém, a gente começa a conversar, qual é o teu Instagram? E a gente fica com vergonha. Eu já passei por isso. Conheci o menino e eu tive vergonha de mandar o meu Instagram. Mas eu que comecei errado. Eu comecei me negando que eu sou, entendeu? Embora a gente sabe que não funciona pra gente esses aplicativos. Então, eu me desencanei e não uso mais. Se eu for usar, eu vou colocar minha foto normalmente, sabe? Porque a gente cresce com isso, com essa cabeça de que é errado e de que a gente não é desejado. E de que se a gente falar sobre isso é um vitimismo. E durante muito tempo, as poucas vezes que eu falei sobre, até amigos me diziam que era vitimismo, só que eles não eram como eu, não são como eu e não passam pela mesma coisa que eu. E quando eu comecei a ver no YouTube ou no Instagram pessoas que são como eu e passam pela mesma coisa, eu comecei a me entender, né? E disse assim, poxa, o problema não é só comigo, isso é real. E aí muito da raiz do problema dessa questão de aplicativo e de um todo é a questão da supervalorização do padrão, né? Então o que acontece? A gente é ensinado que a gente tem que gostar do que é diferente da gente, né? E do que é padrão. Então a gente, mesmo sendo gay e afeminado, a gente cresce com isso na cabeça, que ele é o ideal de beleza, é o ideal do nosso desejo. O nosso desejo é uma construção social, foi construído pela sociedade. E aí essas mesmas pessoas que são padrão, elas só querem se relacionar entre elas padrões, entendeu? E a gente fica correndo atrás dessas pessoas
pra gente se relacionar e dificilmente dá certo, né? Então, eu criei pra mim um ideal de namoro que eu queria namorar e queria me relacionar com pessoas a longo prazo. E as pessoas que eu encontrei, que poderiam ser um possível relacionamento, eram pessoas padrões. E não deu certo porque eu sempre me colocava em segundo plano e supervalorizava essas pessoas, porque mesmo no inconsciente, com aquela coisa que a gente aprendeu desde criança, que a gente é inferior ao outro. Isso é uma relação impossível de dar certo. Então, quando a gente não. A gente tem que aceitar primeiro, né? Se entender e se amar primeiro, para depois a gente partir para essa tentativa. Então, ressalto também a importância da nossa autovalorização, da gente se entender, da gente se aceitar e de olhar pra gente e dizer eu sou maravilhoso. Mesmo que o mundo diga que não, mas que a gente possa ter essa consciência nossa de que a gente é maravilhoso e assim as coisas vão se tornar mais leves e mais fáceis pra gente, de certa forma. Não é algo fácil, não é algo simples, é uma construção de uma vida inteira. Acho que todo dia a gente vai desconstruindo esses padrões, essas ideias que foram impostas a gente, até que a gente se torne um ser mais leve. Então, falar também sobre a importância da militância, né? O papel da militância nesse nosso meio. Que é pessoas como a gente começar a falar sobre nossas vivências, sobre o que a gente passou e que a gente possa levar informação para as outras pessoas, porque eu acredito que todos nós temos capacidade de desenvolver falas e diálogos muito interessantes sobre isso, gerando conhecimento para outras pessoas. Então, por isso é muito importante a gente estar sempre falando, sempre compartilhando coisas do tipo, para que a gente possa começar a normalizar essas coisas, para que a gente possa construir um mundo melhor e mais tranquilo para a gente. Então, eu ressalto muito a importância da desconstrução do padrão, né? Para que a gente possa olhar e descobrir e ver outras possibilidades de pessoas, de formas de viver, entendeu? De se relacionar com outras pessoas, de se relacionar com pessoas femininas, me fugiu da memória, pessoas afeminadas. E durante um tempo eu fui julgado pelos meus amigos por me relacionar com algumas pessoas que eram afeminadas. Tipo assim, tu é afeminado, tu não pode se relacionar com outro. E isso é o machismo, porque mesmo a gente desvaloriza as outras pessoas que são afeminadas, igualmente como a gente. Então a gente não consegue enxergar uma possibilidade de relacionamento com essas pessoas. Então a importância dessa desconstrução, da gente desconstruir esse desejo de padrão, que é uma construção social que foi imposta a gente tem que começar a desconstruir-se e se permitir, sabe? A conhecer pessoas, independente do seu jeito de ser. E o ano é 2020, lembrei de Guimarães. A gente precisa sim ainda se autoafirmar, a gente precisa sim falar sobre isso. E a gente precisa lembrar também das melhorias que a gente teve, né? A gente sabe que hoje em dia a gente, de certa forma, tem mais liberdade para ser quem a gente é, pra gente se expressar. A gente tem muita representatividade hoje em todo lugar que você olha, graças a Deus. E por outro lado, a gente tem muito mais falas. Tipo assim, os dois lados cresceram, entendeu? A militância e nossa liberdade cresceu, mas em contrapartida, a gente tem muito mais pessoas com falas e comportamentos homofóbicos e, infelizmente, endossados e legitimados pelo nosso presidente. Então, que a gente possa levantar cada dia nossa bandeira, que a gente possa falar dessas questões, que a gente possa se abrir, que a gente possa se aceitar, para que a gente tenha uma vida mais plena e mais tranquila. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.